creio que é a razão pela qual Deus deixa eles descobrirem a verdade dos gigantes só no limiar da terra. Não é porque Ele quis deixar para a última hora, no sentido de contar que desistissem da possibilidade de desistir. Eu olho aqui e eu vejo um princípio bíblico. E eu quero tentar te mostrar que o princípio bíblico ele vai ser encontrado ao longo das Escrituras. Qual a diferença entre desanimar na saída do Egito e desanimar na chegada de Canaã? É que pelo menos aqui, eles poderiam primeiro ver a realidade da terra e do que foi prometido. E basicamente eu entendo um princípio que inevitavelmente eu e você vamos ter que em algum momento da nossa vida, algum momento da nossa caminhada, nós vamos ter que saber lidar com o desânimo, mas o desânimo não deveria entrar antes da inspiração. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui. Você pode repetir isso comigo? Diga, o desânimo não pode entrar antes da inspiração. Então nós vamos perceber, repito, minha ideia não é ser exaustivo, mas ao longo das Escrituras nós vamos perceber o mesmo padrão. João 16, versículos 12 e 13. Jesus, numa conversa honesta com seus discípulos, com os apóstolos, ele faz a seguinte declaração. Ele diz, eu tenho muito que vos dizer. Mas claramente ele diz para eles, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está dizendo, tem muito mais coisas que eu ainda não falei. E a razão para eu não ter falado, vocês ainda não têm estrutura. Mas em algum momento, vocês vão ser notificados daquilo que eu estou dizendo, que vocês não podem ouvir agora. Basicamente, a gente consegue enxergar e perceber esse padrão. E por que nós vamos encontrar esse padrão? Deus não está tentando, em momento algum, encher o coração do povo com desânimo. Ele está tentando encher o coração do povo com inspiração. E quando ele manda aqueles espias, ele esperava deles o que Josué e Caleb fizeram. Josué e Caleb, no momento em que 10 dos 12 espias, esses dois se posicionam diferente, no momento em que 10 começam a informar a terra, dizer, olha, a terra é boa, mas o que adianta? Tem gigante. Esses dois ficam indignados. Eles começam a dizer, e daí que tem gigante? O Senhor é conosco, ausentou-se deles a sua segurança, nós vamos comê-los como pão, nós vamos atropelar os miseráveis, nós vamos cair para cima e vencer, nós estamos debaixo de promessa. O posicionamento deles foi qual? A inspiração falou muito mais alto que o desânimo. O problema é que alguns, mesmo diante da possibilidade da inspiração, não se permitiram serem inspirados. A história você conhece. Os 10 espias que fizeram derreter o coração de uma geração. E eu gosto de dizer, cuidado com quem você ouve. Porque não é apenas a fé que vem pelo ouvir. O desânimo e a incredulidade também vem pelo ouvir. Quando você ouve as pessoas erradas, quando você ouve algo que em vez de te fortalecer e te levar adiante, te puxa para baixo, você pode estar sabotando algo que Deus quer fazer e construir na sua vida. Outro dia alguém me perguntou, pastor Luciano, o senhor, que me parece assim, às vezes pelo perfil, gosta de estudar, já ouviu fulano de tal? Eu falei, não. Ele falou, por que não? Eu falei, porque todos os meus amigos que ouviram dizem que ele se enche mais de incredulidade do que de fé. Então não me importa quanto conhecimento ele destile. Eu quero alguém que me encha de fé. A palavra de Deus é chamada a palavra da fé. E eu não quero ninguém me enchendo de incredulidade. Irmão, você já tem motivo suficiente à sua volta. Gente resmungando todo dia para ter que lutar com a influência da incredulidade. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Por favor, diga amém. Agora, eu olho para esse episódio e eu consigo, repito, ver um padrão. Deus não falou de gigantes. Porque Deus não dá moral para problemas. Deus não valoriza empecilhos ao longo do caminho. Deus tem uma forma diferente de lidar. Então pensa aqui comigo. Eu quero dar alguns exemplos, apesar de estar aqui lutando com a tentação de não ser exaustivo. Em Êxodo, o Senhor aparece numa sarça a Moisés. Capítulos 3 e 4 conta isso. E repito o que eu falei antes, eu gosto de ler a Bíblia me imaginando naquele cenário. Você consegue imaginar uma manifestação de Deus, ainda que limitada, mas materializada na sua frente. O Senhor falando com Moisés em voz audível, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar é santo. Ele começa a dizer, eu estou te chamando para libertar esse povo do Egito. Finalmente a promessa de uma terra dada aos patriarcas vai se cumprir. Você vai libertar esse povo, você vai liderá-los nessa saída.
Eu fico imaginando o susto de Moisés diante da revelação de Deus e do comissionamento para o qual ele começa a dar desculpa. O Senhor diz, eu vou ser com você, eu vou ser com a sua boca. E o Senhor dá alguns sinais. Ele diz, Moisés, põe a mão dentro da roupa. Ele põe, quando ele tira, leprosa. Você consegue imaginar o susto? Eu não imagino que ele bota a mão e tira, como eu e você botaríamos a mão do bolso e tiraria sem nada ter acontecido. Imagina o susto, o desespero dele. Aí Deus dizendo, agora bota a mão de volta. Imagina o meu medo de botar a mão leprosa de volta para o resto do corpo. Mas ele obedece, põe, e a mão não tem mais lepra. Aí o Senhor diz, pega a vara que está na sua mão, joga no chão. Ele joga a vara, e a Bíblia diz que a vara se transforma numa serpente. Aí Deus diz, pega pela cauda. E alguns de nós iam dizer, eu não. Mas Moisés queria coragem, pela cauda, vira a vara de novo. O Senhor disse, você vai operar esses sinais diante do faraó. Quando você estiver lá, eu vou te usar para transformar a água em sangue. Você está levando uma mensagem minha, vai ser respaldado por mim. Irmão, você consegue imaginar essa viagem? Moisés indo ao encontro de faraó, um nível de expectativa. Eu fico imaginando se fosse comigo. Aquela parada da vara, eu ia treinar o caminho todo. Eu estaria andando, de repente já pegava a vara. Aí pegava a vara de novo. Andava um pouquinho, daqui umas 2 horas. E eu pensando o tempo todo, faraó que me aguarde. A única coisa que eu não ia ficar treinando era a parada da mão com a lepra. Você ia dizer, a primeira basta e quando chegar lá, a segunda tá bom. Irmão, você imagina a expectativa? Eu sou enviado de Deus, Deus me deu sinais extraordinários, Ele vai respaldar sua palavra, Ele vai me usar. O Moisés, irmão, veio com sangue nos olhos e faca no dente. Mas quando ele encontra o faraó, o que que acontece? Todos os sinais que ele foi enviado por Deus para operar, aparentemente não funcionaram. Nem o da lepra. Quando transforma a água em sangue, os magos do faraó fazem a mesma coisa. Quando ele joga a vara no chão, que ela se transforma em serpente, os magos do faraó fizeram a mesma coisa. Todo dia veio alguém falando, não, por nível de magia praticado no Egito, isso era comum. Irmão, se fosse comum, o Moisés foi criado lá dentro do palácio, não ia saber. Se fosse comum, que ele soubesse que era isso que esperava lá, você acha que ele ia em direção ao faraó imaginando, eu tenho um sinal. Até ele foi surpreendido. A diferença é que diz a Bíblia, a vara de Moisés engoliu a vara dos magos, porque não importa o nível de imitação maligna das manifestações de Deus, as manifestações de Deus sempre prevalecem. Mas o ponto não é esse, o ponto é, o faraó cedeu? Não. Resolveu o problema do povo? Não, pelo contrário, piorou. Olha comigo lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 20. Logo depois do Moisés dizer, deixa meu povo ir para que me adore, o faraó ficou assim semi-endemoniado, ficou muito bravo. E a Bíblia diz que ele ordenou que a mesma produtividade dos tijolos se mantivesse. Mas ele diz, agora vocês é que vão atrás da palha, nós não vamos fornecer. Então tem uma reunião com os capatazes, os oficiais sobre o povo. E o verso 20 diz, quando saíram da presença de faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. Por que você acha que Moisés e Arão estão à espera deles? O primeiro momento não funcionou. Eu acho que pelo menos eu estaria do lado de fora. Vamos ver se pelo menos nessa reunião alguma coisa desenrola. E quando ele sai, imagina Moisés e Arão. E aí? E o que eles falaram para ele? Verso 21. Lhe disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Como você se sentiria? Eu sei como eu me sentiria. E a Bíblia diz como Moisés sentiu. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, porque afligiste esse povo, porque me enviaste, pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Em outras palavras, ele está dizendo, nada do que o Senhor falou aconteceu, ou funcionou, pelo contrário, deu ruim, piorou. Sabe o que é interessante? Olha a resposta de Deus. Capítulo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, é a sequência. A mudança de capítulo, essa divisão, você sabe, é posterior. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da terra. Aí Moisés disse, ok, não deu na primeira, talvez seja na segunda. O que Deus não falou é que na segunda também não funcionaria. Nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima, nem na oitava e nem na nona.
Mas por que Deus não disse que o faraó ia resistir? Depois da primeira enroscada que nós temos por parte de Moisés reclamando, Deus também não disse, olha, mas vai ter que ser muito perseverante porque demora. Irmão, deixa eu te dizer, Deus não dá moral para problema. Deus não valoriza obstáculo ao longo do caminho. Deus normalmente quer colocar os nossos olhos lá na frente. Eu falei que o faraó vai deixar. Foca nisso, esquece o resto. Olha lá na frente o resultado final. É só isso que você precisa, Deus está dizendo para Moisés. Deus diz, eu vou perder tempo discutindo o problema, valorizando o problema, dando moral. No caso agora do nosso texto de Números 13, para gigante. Irmão, deixa eu te dizer, Deus não faz isso.